O Corinthians pode ter definido o valor mínimo para vender o jovem meio-campista André Timão. Foi condenado na FIFA em mais de 4 milhões de reais por não ter pago pelo empréstimo do atacante Thales Magno, e o Augusto Melo se tornou mais um ex-presidente expulso do quadro associativo do Corinthians. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre condenação na FIFA. Corinthians foi condenado em mais de 4 milhões de reais a pagar o New York City pelo empréstimo não pago do atacante Thales Magno. O Corinthians tem mais um problema que poderá se tornar em breve, vai se tornar em breve, aliás, um novo transfer ban, caso o Corinthians não resolva a pendência. Lembrando que em agosto de 2024, o Corinthians anunciou a contratação do atacante Thales Magno por empréstimo. O Corinthians fez um acordo com o Grupo City e acabou trazendo o Thales Magno. O Thales teve um início bom já naquela reta final de temporada de 2024, iniciou 2025 indo bem até no Campeonato Paulista, mas o jogador acabou regredindo demais e deixou o Corinthians bastante criticado. Claro, mesmo com o jogador não tendo tido um bom desempenho, absolutamente que o Corinthians teria que arcar com os custos do empréstimo do Thales Magno. Isso acabou não acontecendo, o Corinthians não pagou. Devido a isso, o New York City recorreu à FIFA e o Corinthians, na última segunda-feira, dia 1º de junho, tivemos a confirmação que o Corinthians foi condenado a pagar 850 mil dólares ao New York City, algo na casa de 4 milhões e 200 mil reais ao clube norte-americano. Corinthians recorreu ao CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte. Agora, o caso vai demorar alguns meses na Corte Arbitral. Corinthians, se não resolver a pendência, claro, o Corinthians vai aguardar a definição do CAS. Caso não pague a pendência, será mais um transfer ban que, infelizmente, o Timão deverá sofrer. A minha opinião quanto ao Corinthians ter sido condenado na FIFA por não ter pago pelo empréstimo do Thales Magno é a seguinte: estamos falando de um jogador que teve um bom início. O Thales, quando ele chegou ali no mês de agosto, quando ele fez seus primeiros jogos, ele conseguiu ser importante em determinados momentos. No início de 2025, o Thales teve um início muito bom, tanto é que chegou até a ser chamado de Thales Mágico, mas no final das contas foi um jogador que teve um regresso que, sinceramente, não dá nem para entender o tanto que ele regrediu e não conseguiu mais se recuperar durante a temporada. O jogador pertence ao New York City, equipe que pertence ao Grupo City, mas é como eu disse a vocês, não é porque o atleta não teve um bom rendimento que o seu empréstimo não teria que ter sido pago. O Corinthians, que trouxe o Thales ainda na gestão do Augusto Melo, ele teve o seu ciclo encerrado no Timão já na gestão do Osmar Stabile, e agora é mais um grande problema que o Corinthians tem para resolver, mais um grande problema que o Corinthians vai ter que lutar para arrumar esse dinheiro para poder pagar. É como eu disse, já está condenado na FIFA, agora o Corinthians recorreu ao CAS, vai demorar mais um tempo, mas absolutamente, claro que o Corinthians vai ser condenado no CAS e aí vai ter um período para poder pagar. Então, o Corinthians já tem que começar a se preparar para poder pagar esses 4 milhões e 200 mil reais pelo empréstimo não pago do jogador. É como eu disse, não é porque ele não foi bem que o empréstimo não terá que ser pago. E agora vamos falar sobre mais uma expulsão. Augusto Melo foi expulso e se tornou mais um ex-presidente fora do quadro associativo do Corinthians. Nos últimos dias, o Corinthians teve 3 ex-presidentes expulsos do quadro associativo.
Lembrando que o André Sanches aconteceu a votação dele na segunda-feira retrasada, dia 25 de maio, que terminou na expulsão do ex-presidente. Alguns dias depois, o Duílio Monteiro Alves, que ainda não tinha data para ser votada a sua expulsão, o Duílio acabou renunciando ao seu título de associado do clube e também ao seu cargo de conselheiro vitalício. Duílio, ele por conta própria renunciou a tudo, sabendo que a sua expulsão também seria uma consequência. No caso do Augusto Melo, já estava marcada a votação dele. Augusto, que foi afastado do cargo de presidente no final de maio de 2025 e posteriormente em assembleia de sócios no mês de agosto, ele acabou sendo destituído do cargo. O Augusto, ele foi destituído da presidência, lembrando que foi pelo caso Vaidibet. O que acabou o levando a ser expulso do quadro associativo não tem a ver com o caso Vaidibet, e sim com o que aconteceu no dia 31 de maio, quando, através de uma liminar, o Augusto Melo e alguns aliados políticos foram até o Parque São Jorge para que ele retomasse novamente o cargo. Ele que havia sido afastado alguns dias antes dessa data de 31 de maio, foram até o quinto andar para que ele retomasse o cargo, mas isso acabou não acontecendo. Posteriormente, ele tentou novamente através dessa liminar, que foi interna mesmo do clube, mas acabou não tendo sucesso, acabou não conseguindo. Devido a isso, foi movido um processo dentro do clube, que foi tratado como uma invasão ao quinto andar, e como eu disse, foi levado à votação que aconteceu na segunda-feira, dia 1º de junho, e a maioria dos conselheiros, e uma maioria gigantesca, votaram pela expulsão do Augusto Melo. Uma totalidade de 156 conselheiros compareceram para a votação, 147 votaram sim pela expulsão, 5 votaram pelo não e tiveram 4 abstenções, destacando que a defesa do Augusto Melo já informou que vai recorrer da decisão, encontrando várias irregularidades. Então, acreditamos aí que, de repente, em alguns dias, poderemos ter alguma novidade em relação a essa expulsão. Lembrando também que a defesa do André Sanches também já avisou que vai recorrer. A minha opinião quanto à expulsão do ex-presidente Augusto Melo é a seguinte. Vamos lá. Nós tivemos o André Sanches expulso. Para mim, sinceramente, tentaram fazer de uma forma que o André Sanches não fosse expulso, tanto é que tentaram fazer a votação de forma secreta, e aí eu acredito que a maioria iria votar pela não expulsão. Então, tentaram fazer com que o Andrés não fosse expulso. Agora, no caso do Augusto, o Augusto, para mim, sinceramente, foi só uma consequência. O Augusto, o que aconteceu com ele, conforme muitos de nós corintianos estamos tratando, o Augusto, ele foi o último candidato à presidência que fez a maioria de nós corintianos acreditarmos no modelo associativo. Tudo que vem acontecendo no Corinthians, por exemplo, a expulsão do Andrés, a renúncia do Duílio, agora a expulsão do Augusto, o processo de impeachment contra o Stabile avançando, tudo isso que está acontecendo no clube, juntando, por exemplo, as investigações de supostos crimes que estão sendo feitas pelo Ministério Público, todas essas movimentações. Algumas semanas atrás, o Ministério Público, o escalão superior do Ministério Público, recusando a defesa do Corinthians contra a intervenção. Para mim, tudo isso está sendo juntado ao processo da intervenção. São motivos a mais para que se tenha intervenção judicial no clube. É por isso que eu falo para vocês, o Corinthians tem que ter uma intervenção. O Corinthians necessita de uma intervenção judicial. É a intervenção judicial que vai realmente fazer a limpeza. Ainda muitos lá ainda necessitam serem expulsos. Nós sabemos disso. Então é por isso que tem que ter a intervenção. A defesa do Andrés vai recorrer? Vai ter sucesso? Não sabemos.
A do Augusto vai recorrer, vai ter sucesso? Não sabemos. A do Duílio vai tentar alguma coisa em algum determinado momento? Vai ter sucesso? Não sabemos. Então é por isso, o Corinthians necessita da intervenção judicial. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre supostos valores milionários que o Corinthians vai aceitar para poder vender o jovem meio-campista André. Tem informação que garante que o Corinthians aceitará vender o André por, no mínimo, 120 milhões de reais, mas claro que vai tentar vender por 150 milhões. Vamos lá. O Corinthians atuou pela última vez no último sábado, despedida do Campeonato Brasileiro, despedida dos jogos antes da paralisação para a Copa do Mundo. Estamos falando de um Corinthians que nos classificamos para as oitavas de final da Libertadores da América, na primeira colocação do nosso grupo. Classificamos para as oitavas de final da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro conseguimos dar uma afastadinha ali do Z4. Estamos na metade da tabela. Um dos principais destaques do Corinthians em 2026 é o jovem meio-campista André. Destaque positivo, um dos principais nomes, acabou por um período sendo um destaque negativo, bastante criticado por não estar indo bem em campo, teve 2 expulsões, mas na última partida o André foi bem demais, jogou demais contra o Grêmio, marcou 2 gols, foi muito bem dentro de campo e não somente pelos gols. Após a partida, tivemos uma informação da Rádio Craque Neto que o André já estava vendido para um clube de Portugal por algo na casa de 90 milhões de reais. Absolutamente que mais críticas surgiram pelos valores e tudo mais. A confirmação da venda ainda não temos nenhuma definição, mas temos informação sobre novos valores. Pelas informações que chegam, o Corinthians só vai aceitar vender o André por, no mínimo, 20 milhões de euros, algo na casa de 120 milhões de reais. A intenção mesmo é vender por pelo menos 25 milhões de euros, algo na casa de 150 milhões. Destacando que a saída de jogadores, as saídas, aliás, é uma grande preocupação do treinador Fernando Diniz, mas o Corinthians vai ter que vender devido à situação financeira caótica. Então, pelas informações que chegam, o Corinthians aguarda propostas de pelo menos 150 milhões, mas que venderá no mínimo por 120. Vamos aguardar então e vamos acompanhar qual será a postura da diretoria do Corinthians quando a janela, quando o mercado da bola começar a aquecer. A minha opinião quanto a esses valores que o Corinthians de repente vai aceitar vender o André é a seguinte: eu sou muito sincero com vocês, eu me preocupo muito com a questão dos valores que o Corinthians vai aceitar vender seus principais jogadores. Exemplo, André, Breno Bidon, Yuri Alberto, Hugo Souza, que são aí os mais cotados a serem vendidos. A questão do André, eu me preocupo muito, porque o André ele teve uma queda de rendimento. Por exemplo, quando nós tivemos a informação lá no início de março que o André estava vendido para o Milan por algo na casa de 100 milhões, tivemos fortes críticas para a diretoria. Quando surgiu a informação que o André estava vendido por 90 milhões, foram poucas as movimentações. Por quê? Porque o André ele teve uma queda de rendimento. Só que sabemos da capacidade do André. O André é um jogador que ele tem totais características para o futebol europeu. É um jogador muito forte fisicamente, é um jogador técnico, ele é eficiente, tanto para marcar quanto para atacar. Então estamos falando de um atleta que o Corinthians vai ter que saber vender, mas é um Corinthians que tem extrema necessidade de entrada de dinheiro. O déficit nos 3 primeiros meses chegou próximo aí a 135 milhões de reais. Não sabemos como foi no mês 4 e no mês 5, como está a situação do clube. Então o Corinthians aguarda a proposta de 150 milhões, aceita vender por 120. Eu, sinceramente, eu acho que se chegar uma proposta ali de 95, 100 milhões, eu acredito que o Corinthians venda. Não sabemos exatamente sobre essa informação da Rádio Craque Neto. Tomara que não se conclua. O Neto já trouxe informação que o Corinthians vendeu o André por 90 milhões e mais um bônus de 18, total 108. Para mim, sinceramente, valor muito baixo. Eu, particularmente, falando do André como jogador, ir para o futebol de Portugal, para mim, sinceramente, ele deveria ir para uma Premier League, um campeonato espanhol, alguma coisa assim, mas é aquela questão. Vamos aguardar
que nos próximos dias, próximas semanas, teremos novidades, mas que o Corinthians vai ter que vender jogadores, e isso já sabemos que vai ter. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!